Olá pessoal, boa tarde a todos. Bom, eu tenho recebido muitos questionamentos relacionados ao exame psicológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente pelos candidatos aí que estão no grupo do exame psicológico. Então, vou estar mandando para vocês algumas informações que eu acredito que podem ser úteis, tá bom? No exame psicológico, nós trabalhamos com alguns testes, para que sejam avaliados o perfil do candidato. E nós lembramos que cada teste, ele tem que ser direcionado ao cargo, à vaga que o candidato está pleiteando. Então, às vezes o candidato, ele diz, eu já conheço o teste palográfico, eu já fiz o teste, então eu fui bem lá no exame da Polícia Militar. O perfil palográfico é o mesmo teste, aplicado para CNH, para agente penitenciário, para soldado de segunda classe, porte de arma. Não significa que o perfil seja o mesmo. Para cada perfil, cada empresa, ela traça o perfil do candidato para aquele cargo. Então, o que nós trabalhamos e o que é interessante o candidato é trabalhar a sua personalidade direcionada para o cargo. Então, tenha muito cuidado com esses mitos da internet, que seja você mesmo, principalmente porque quando você vai se candidata a uma vaga em uma determinada empresa, então você tem que estar ou mostrar dentro do perfil que eles estão exigindo para aquele cargo, não importa qual seja ele. E o exame psicológico da Polícia Militar também é uma vaga para emprego. Então está sendo avaliado o perfil profissional e personalidade desse candidato para exercício da função. Então nós temos aí, diante de exame psicológico, falando de testes psicotécnicos, como são avaliados esses testes, como funciona, existem técnicas, como se preparar. Então é importante se atentarem tanto ao exame psicológico, quanto vocês se atentam para a parte objetiva, para a prova escrita, para o exame físico. Tudo isso no edital ele está discriminando como se preparar. Você sabe o que eles estão exigindo de você. Já não é a mesma situação que ocorre com o exame psicológico. No edital não está claramente dizendo qual é o perfil exigido. Então, isso aí são avaliados por profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia. O candidato em si, dificilmente ele consegue avaliar e se adequar a esse perfil exigido. Então, todos os exames do concurso, da parte objetiva, do físico, do exame psicológico, existe sim uma forma de se preparar. Aí o psicológico ele não é diferente das demais etapas. Tem como você saber como você está? Tem como você conhecer a sua personalidade para saber se isso se encaixa no perfil do cargo, na profissão que você vai exercer? Sim, existe sim a forma de você saber. E nós fazemos isso através dos testes psicotécnicos que vai estar avaliando tanto a sua personalidade emocional, quanto a personalidade psicológica desse candidato, para desempenhar as funções como um policial. Ou seja, a banca julgadora, ela espera que o candidato tenha condições favoráveis para o exercício da função, como controle emocional equilibrado, que não estejam passando por problemas psicológicos, psiquiátricos, nada que esteja afetando a parte cognitiva desta pessoa, E o que é a parte cognitiva? A parte de atenção, a memória, o raciocínio desse candidato, porque a função de um policial é uma função delicada para um profissional que está ali zelando, protegendo, tendo que estar cumprindo leis, lidando o tempo todo com pessoas, e colocando sua vida em prol de uma sociedade. Então, sociedade essa que espera do policial o proteger e servir. Mas o próprio policial, uma vez como profissional, ele também coloca sua vida em risco em função do cumprimento legal do dever. Então, o que é importante é que o candidato entenda
que para ter um perfil, uma vez tanto quanto cidadão, quanto como pessoa, para conseguir lidar com essas situações, aí entra os traços de personalidades do exame psicológico, dos testes aplicados para identificar os níveis de características aproximada para o cargo e a profissão que o candidato está pleiteando. Por exemplo, como o índice, o nível de resiliência, né? Nós usamos muito isso hoje para o cargo de soldado segunda classe, que é o teste EPR, que são as escalas de pilares de resiliência do candidato. Então esse teste é um teste muito cauteloso, que identifica bastante a personalidade de cada um dos candidatos. Realmente não existe resposta certa ou errada nesse tipo de teste, mas existe se a sua personalidade se adequa a esta função ou não. E nesse teste são avaliados mais de 35 características de personalidades. Então, e além desse, existem vários outros testes que também identificam a personalidade do candidato. No exame é feito também o perfil de personalidade que é exigido para o cargo. Baseado nesse perfil psicográfico, são feitos testes e avaliado pela bancada julgadora, né, do concurso da Polícia Militar. O teste de personalidade, ele avalia as características adquiridas que o candidato possui por si mesmo, por hereditariedade, avaliando a sua personalidade como agressividade, resiliência, positividade de mudança, facilidade de trabalho em equipe e várias outras. Mas se essa parte, principalmente da agressividade, nós sabemos que todo ser humano ele precisa possuir um certo índice de agressividade, mas nós sabemos também que se este índice for elevado, esse ser humano, esse candidato, ele passa a não usá-lo apenas como defesa, mas começa a usá-lo como ataque, falando da profissão de um policial militar. Então, dependendo do nível, principalmente para um policial, esse quesito ele é avaliado com cautela pela bancada julgadora do exame psicológico. Tanto esse quesito, quanto a parte de relacionamento interpessoal, que nós já falamos disso em uma outra ocasião, quanto à impulsividade desse candidato. Então, e o que é essa impulsividade? A impulsividade é agir sob impulsos, agir sem pensar. Um policial ele precisa possuir uma certa capacidade de resolver conflitos, de se colocar no lugar do outro, de ser racional ao invés de emotivo, de atuar em cumprimento da lei para que seja assertivo e não impulsional. Então, existem diversos testes aplicados em relação à personalidade, que pode ser tanto projetivo, né, que o teste projetivo é aquele tipo de teste que projetamos nossas emoções e pensamentos no papel, como os gráficos, por exemplo, o palográfico, o HTP. E já existe também os testes projetivos de personalidade bem mais intensos e demorados na avaliação, tanto na interpretação quanto na aplicação, que avaliam detalhadamente a personalidade humana, né? Se essa pessoa ela já teve algum tipo de traumas, se já passou por situações difíceis na vida dela, se isso acarretou ou gera algum tipo de conflito, tanto psíquico quanto emocional. Se, além de todos os testes inventáveis de personalidade, que são afirmativas, no qual nós trabalhamos com o candidato, precisa dar uma pontuação naquilo que mais se identifica, né? Relacionado à intensidade daquela afirmativa, que é o que nós acabamos de falar agora há pouco sobre o EPR, né? Que são as escalas dos pilares da resiliência. Como eu disse, não existe o certo ou errado para esse tipo de teste, que existem os pilares. Então, os pilares, eles avaliam o índice da personalidade que você possui, correspondente ao teste, à situação e à personalidade avaliada.
Segundo o edital, ansiedade, ela reprova o candidato. Então, os sintomas, os indícios de ansiedade também são identificados tanto no teste quanto no comportamento do candidato durante a entrevista. E essa ansiedade são os tiques que o corpo se manifesta em determinadas situações. Então, a ansiedade possui tratamento, sim. O mais indicado ainda é a psicoterapia, que evolui grandemente o tratamento, o benefício do candidato em sua personalidade. E além disso, são avaliados também diversos testes, como de inteligência, que é avaliado através do teste de raciocínio lógico, que o candidato avalia se o candidato tem capacidade de resolver conflitos, qual a capacidade que ele tem de lógica, de entender uma situação, de encontrar uma maneira para agir em determinada situação. Então, isso é apenas para que vocês possam entender como é avaliado aí os exames, né, os testes psicotécnicos, para que vocês entendam também que existe sim treinamento, existe sim técnicas desenvolvidas para que você consiga adequar o seu perfil ao perfil exigido no cargo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Boa sorte para todos aí no concurso e uma ótima tarde.